reduzir. Assim como o profeta Ezequiel, que é levado em espírito em um vale de ossos secos. Ali Deus vai usá-lo para profetizar em um cenário caótico de desolação, mas ali o próprio Deus vai utilizá-lo para profetizar. Jeremias agora não é convidado para profetizar. Jeremias não é convidado agora para verbalizar palavras proféticas. Pelo contrário, o Senhor convida Jeremias para lá ele continuar ouvindo as palavras do Eterno. Quando Jeremias chega na casa do oleiro, eu acredito que Jeremias não está entendendo nada. Mas quando Jeremias chega, Deus quer dar algumas lições para ele. Eu quero pregar aqui sobre alguns processos que o barro vai passar para se tornar um vaso. Eu vou ser bem rápido, mas eu acredito que o Senhor vai falar ao nosso coração na noite desse dia. Quando Jeremias é levado na casa do oleiro, a Bíblia diz que o Senhor fala com ele no verso 2: levanta-te, desce a casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. Versículo 3: e desci a casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre o que, igreja? Muda o fundo para mim, pode dar uma avivada. Sobre as rodas. Quando Jeremias chega lá, ele vê agora umas rodas, e o oleiro está fazendo a sua obra sobre as rodas. A primeira coisa que eu aprendo na vida de um vaso, daquele que Deus escolheu, é que o próprio Deus, o próprio oleiro é que escolhe. Quando o oleiro agora vai começar a sua obra, ele vai aos lamaçais, desce aos rios, desce aos lagos, e lá ele procura agora um punhado de barro. Não é o barro que se propõe a ser escolhido, mas é o próprio oleiro que agora, com uma ruptura na onde o barro estava, ele retira um punhado de barro e traz para a sua presença, leva para a sua casa, e ali começa a trabalhar nesse barro. O primeiro processo que esse barro passa é a escolha do oleiro. Diga para esse irmão que está do seu lado: não foi você que desejou estar aqui. Diga para ele: foi Deus que te escolheu. Segundo os geólogos, 200 tipos de barro aproximadamente, pastor, 209 aproximadamente. Mas entre esses 200 tipos de barro, o Senhor disse assim: eu quero esse tipo de barro. E acredite, quando o oleiro chega perto de cada determinado barro, quando ele traz para a sua presença, ele já tem na sua mente tudo que vai ser projetado e vai ser feito. Não é que ele vai tentar ver se vai dar certo, não é que ele vai tentar ver se realmente ele vai conseguir fazer alguma coisa. Deus não começa nada antes que ele já tenha terminado. Eu vou repetir isso aqui para você: Deus não começa nada sem antes que ele já tenha terminado. Porque o começo é um punhado de barro informe, não tem aparência, não tem formosura. E justamente por isso a gente olha para a nossa vida e se sente, porque nós somos um barro. E quando a gente chega diante da presença do oleiro, a gente fala: mas como que isso vai acontecer? Como que vai dar certo? Como que a porta vai se abrir? Quando Deus chama Abraão, imagine Deus falando para Abraão: Abraão, eu te farei pai de uma grande multidão. Quando Deus chama Moisés, Deus fala: eu vou te levar para pregar e libertar o meu povo que está preso no Egito. Imagina os punhados de barro ouvindo essa palavra, porque tem hora que dá um nó na nossa cabeça, porque Deus fala conosco e parece tudo que Deus falou é tão contraditório à nossa realidade. Mas quem chamou não tem uma preocupação: será que vai dar certo? Já deu certo. Eu posso liberar a primeira palavra profética. Não é na sua força, não é na sua capacidade. É o oleiro que está aqui para pegar os barros informes e prepará-los para uma grande obra. Na noite desse dia ele te trouxe para dizer: tenha convicção que essa promessa quem te liberou foi eu. Se Deus determinou, está determinado. Se Deus projetou, está projetado. Se Ele disse que você vai voar aos 4 cantos da terra, se você terá um ministério promissor, se a sua casa um dia vai chegar aqui, acredite, a promessa quem faz é o oleiro, quem levanta é o oleiro, quem resgata do lamaçal é o oleiro. Foi Ele que te escolheu. O primeiro processo é de
escolha. No meio de bilhões de pessoas, ele falou: eu quero ela, eu quero ele, eu quero ela. Ele não errou. Ele te escolheu, Pedro. Ele te escolheu, Judas. Ele te escolheu, Tomé. Ele te escolheu. Não é será que vai dar certo? Já deu certo. Dá um sorriso para esse crente, diga para ele: já deu certo. Você já está na mão do oleiro. Quando ele chama, nos assusta, porque ele fala assim: vou te fazer pescador de homens. A escolha de Deus é um pouco meio complicada. Não, você chamaria alguém com 75 anos para ser pai de uma multidão? Chamaria um perseguidor de crente que nem Saulo? Aliás, você se chamaria? Você se convidaria para algo na igreja? Mas não foi você que quis estar aqui. Ele te achou primeiro. Um dia ele gritou do céu: achei a Davi, com meu santo óleo ungi. Ele que acha Moisés, e através de uma sarça Deus chama ele. Mas deixa correr, porque o primeiro processo é que o oleiro escolhe o barro. O segundo processo é que quando o oleiro escolhe o barro, ele vai começar agora a preparar o barro. E nesse preparo, sabe o que ele faz? Diga para mim o que? Não, diga mais forte. Ele amassa. Quando a gente vem para o culto, quando a gente vem para a igreja e começa a andar, a gente não começa a entender muitas coisas, porque a gente chega aqui, a gente pensa que vai ser abracadabra, Deus vai abrir as portas, a gente já vai morar em uma mansão, Deus vai vamos morar em condomínio fechado, teremos carrões. Isso tudo Deus pode fazer. Mas a preocupação do oleiro é outra. Quando ele amassa o barro, quando ele aperta o barro, ele agora começa a sair entre os seus dedos o barro. Mas isso ele está agora retirando coisas no interior do barro. Quando mesmo arranca do lamaçal o punhado de barro e leva para a solaria, ele precisa agora amassar. E quando ele está amassando, ele encontra dentro do barro coisas que nem o barro sabia. Ele encontra pedras, ele encontra espinhos. Quando ele está amassando o barro, ele encontra fragmentos de ossos. Quando ele está amassando o barro, ele encontra pedaços de pau. E quando ele está fazendo esse trabalhar, repara que o trabalhar, quando o oleiro está amassando, é de dentro para fora. Porque igreja ainda é lugar de transformação, não somente no exterior. Eu sei que você veio bonito. Diga para o seu irmão: você está bem elegante hoje. Mas diga para ele assim: Deus está preocupado com o seu interior aqui nessa noite. É por isso que ele amassa. Aí a gente vem para o culto e parece que nada está acontecendo, mas o trabalhar começou dentro de você faz tempo e nem você imaginou. E dentro de nós ele começa a arrancar mentira, começa a arrancar fofoca, começa a arrancar vícios. Como o pastor já liberou desse altar, dentro de nós ele faz a gente até perdoar. Porque andar com Deus é você perdoar quem te persegue, é você orar por aquele que fala mal de você, é você caminhar mais uma milha da face direita para quem te bateu na face esquerda, você abraçar quem gosta de você. Isso é maravilhoso. Mas agora você abraçar aquele que você sabe que é invejoso, que é falso, que é Judas. Isso que é evangelho. É só para quem foi amassado pelo oleiro. É só para quem foi amassado. E quem é amassado, às vezes ele sente o peso dos apertões. E alguns falam: ai. Outros falam: não estou aguentando mais, eu vou parar. Mas disso tudo ele está extraindo as impurezas. Ele está extraindo aquilo que tem que ser retirado de nós. Mas quanto mais ele amassa, mais ele vai jogando água, pastor. Mais vai ficando mole o barro, mais vai ficando flexível. E quanto mais ele amassa, mais água ele joga. Mas o Espírito Santo de Deus trabalha na vida dos barros que estão aqui hoje. Eu posso liberar essa palavra, ainda que você não está entendendo. Ele está trabalhando do lado de dentro, para a glória ser revelada do lado de fora. Ainda que você está chorando, ainda que você está se arrastando, ele está te preparando para ser um vaso de honra. Um vaso de honra. Pega essa palavra. Enquanto ele amassa, a água está jorrando desse altar. Pega, pega, pega. Você está na casa do oleiro.
Ele está te preparando. Chega que você está dizendo, mas Deus está doendo, está difícil. É porque quando a gente vem daquele lamaçal, a gente tem algumas mentalidades lá do lamaçal. A preocupação de Deus trabalhar com Israel foi arrancar o Egito de dentro deles. É por isso que tem que amassar o barro. E quando amassa, ele descobre algumas coisas no meio do barro e fala, tem que extrair isso aqui. Mas quando ele amassa, é o segundo processo. Na casa do oleiro, Jeremias está vendo tudo isso. Só que ele passa por um terceiro processo. Agora que o oleiro escolhe, agora que o oleiro amassa, o oleiro começa agora a moldar. A gente viu uma igreja linda como essa, mas para chegar até aqui teve um processo. Já não caímos na roda, teve que passar um processo. Pastor, ele me contou um pouco da história da cidade. Na pandemia, imagina o povo olhando e dizendo assim, esse povo está ficando maluco. Construir um santuário como esse numa pandemia. Mas é que o povo não sabia, é que o oleiro já tinha colocado o projeto na plataforma. Aí ele começou a rodar. Porque agora o projeto dele moldar, ele pegar aquele barro informe e colocar agora na roda, e ele senta e começa a pisar e começa a rodar em cima. Quando ele vai pisando, a velocidade vai tomando na roda, e o barro que não tem nenhuma forma está começando a receber agora uma moldança, um molde do eterno. O oleiro pega aquilo que não é e começa a fazer aquilo que só ele pode fazer. Diga para o seu irmão, esse ano vai ter surpresa. Diga para ele com mais autoridade, este ano vai ter surpresa. Talvez quem olha fala assim, mas está indo na igreja, parece que nada acontece. Está indo na igreja e parece que nada está mudando. Mas calma, já está rodando a roda do eterno. Quem está de fora não imagina quanto a roda está rodando. Ele está dando forma para o seu ministério. Talvez ele diga, mas ele está aí na igreja faz tantos anos, continua ainda um vaso informe, um barro informe. Mas calma, ele está moldando você para virar um projeto que ele já determinou. Eu posso liberar essa palavra sobre a sua vida? Posso? Erga a mão direita bem alto, bem alto, bem alto. Essa noite ele trouxe aqui alguns barros para dizer, calma, não é que não está acontecendo nada, é que eu estou dando forma, é porque eu estou moldando, é porque eu estou trabalhando. Você nem percebeu ainda, mas quem está de fora está dizendo, já está diferente hoje, já está mudando hoje. O ministério dele começou a crescer, os convites começaram a chegar, o ministério começou a decolar, a empresa começou a prosperar. Este ano que vai acontecer nesse ministério vai dar o que falar nessa cidade, vai repercutir nessa cidade, porque o oleiro que dá forma, que dá molde, está dizendo, eu estou moldando um vaso de honra nessa casa. Tem a excelência do oleiro trabalhando sobre nós. Ora um pouco mais, jejum um pouco mais, o Pai está te dando forma. Joga a mão mais alto, dá um grito de glória, não desiste, Ele está te preparando. Eu estou sentindo uma autoridade, eu sinto Ele caminhando aqui entre nós para dizer para os barros que vieram aqui hoje, eu estou te preparando na minha olaria. Não é hora de parar, é hora de se consagrar um pouco mais e aguardar a transformação que o oleiro vai te dar já já. Está rodando a roda. Enquanto isso, o ministério está sendo preparado. Quem está de fora diz assim, quero ver se é alguma coisa daí, mas se esqueceu que você está na mão daquele que faz todas as coisas. Mas é só um pouco de barro, mas na mão dele vira um vaso de honra. Terceiro processo, ele está moldando. Mas enquanto ele está moldando, a Bíblia diz que quebra. O vaso se quebra. Enquanto ele está moldando, trabalhando, o vaso... Mas diga para o seu irmão, fica tranquilo, ainda está cru. Não tinha ainda ido para a fornalha, porque se estivesse ido para a fornalha, não estaria na mão do oleiro. O texto diz, em Jeremias capítulo 18,
Com o verso 4: e o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Mas o que a Bíblia diz? Então tomou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Quando quebra na sua mão, talvez quem olha diz assim: já era. Mal sabia eles que o vaso estava em processo ainda de moldagem, de preparo. O vaso ainda estava cru, porque o último processo é a fornalha. Diga comigo, fornalha. Quando o vaso está preparado, ele tem agora um caminho. Ele tem que ir para a fornalha. Eu quero terminar essa mensagem contigo de pé. Fica de pé comigo aí, fica. Quando ele vai para a fornalha, para quem não sabe, o barro tem algum cheiro, um odor forte. Tem que ser arrancado aquele odor. E para ser arrancado aquele odor, somente com fogo. Porque nós temos que exalar o cheiro de Cristo. Onde a gente passa, a gente tem que passar o rastro da glória de Cristo. Tem vaso que tem aparência, mas o odor dele já não agrada mais o eterno. Tem vaso que é bonito, mas por fora, mas por dentro é um sepulcro calhado. Aí o Senhor, o oleiro, tem que levar ele para a fornalha. A fornalha também é necessário para que o barro venha agora ser queimado. Algumas bolhas de ar, umas bolinhas pequenas. Porque às vezes o vaso que o Senhor prepara, ele começa a ficar meio inchado. Só eu que prego, só eu que canto, só eu que sei administrar. Eu fui lá, virou tudo. Deus não quebra nada, Deus só restaura. Quebrou tudo? Não quebrou nada não. Aí o Senhor fala: eu vou ter que levar ele para o fogo. Aí quando ele chega no fogo, o Senhor vai queimando aquelas bolhas, sabe, que está inchado. Aí ele vai subtraindo aquelas coisas do vaso. Mas uma coisa que é necessário, quando o vaso entra, ele está cru, aí ele vai cozinhando na fornalha. A temperatura vai aumentando quase 7 horas lá dentro, e vai aumentando gradativamente. E o vaso que está dentro da fornalha começa a achar que não vai suportar o grau da temperatura que ele está passando. Mas tudo isso ele começa agora a mudar a cor. Ele começa agora a ter uma outra estrutura. Porque o que serve o fogo é para dar estrutura para o vaso. Porque tem provas de fogo que o oleiro permite a gente passar, mas serve para a gente andar no meio da fornalha e dizer: eu não estou sozinho, eu não estou sozinha. Porque tem prova que serve para nos dar firmeza. Já viu o pai que prepara filho para ser mimado? Ele não faz o filho passar por prova de fogo, mas o nosso pai, ele nos ensina a enfrentar o deserto. Deixa eu liberar essa palavra. Ergue bem alta a sua mão direita. Porque aquele que está conosco também permite o fogo, mas ele não deixa a gente sozinho lá. Ele permite o fogo, mas o quarto homem desce lá para dizer: se você tiver firmeza, eu desço contigo até o final. Esse ano é um dele te dar estrutura, de você não sair da igreja por causa de meia dúzia, por causa de uma palavra, porque não teve oportunidade. É tempo da igreja ter estrutura, de sair do leite e ir para comida sólida. Essa noite ele está dizendo: eu estou te forjando no fogo, vaso. Eu estou preparando você para ser um vaso de honra. Recebe graça, recebe força, recebe estrutura. A fornalha está acesa, mas o quarto homem passa contigo. Pega, ele passa contigo. Pode adorar. Enquanto vocês adoram, o oleiro está na casa para trabalhar. Adora Jesus. Fecha os olhos, põe a mão no coração. Adora aí, adora. Ele está transformando as nossas vidas. Eu não sei qual o processo que você está passando. Talvez ele está te amassando.
Talvez Ele está te moldando e você não está vendo nada por enquanto. Mas acredite que Ele já te escolheu. Oh Espírito de Deus. Talvez você está no processo do fogo. Eu, Senhor, começarei uma grande obra em sua vida. Esse é o tema da campanha. Fecha os olhos, adora Ele, adora, adora. Trabalhar, pede. Talvez quebrou, mas quebrou na mão dele. Você está na mão dele, acredite nisso. Isso, adora o teu Deus aí, adora, adora. Sente essa presença do oleiro no santuário. Ele está curando aqui hoje. Ele está ressuscitando projetos e promessas aqui hoje. Você está na mão dele. Adora Ele, adora isso, adora, adora. Oh Espírito de Deus. Oh ex-might.